Bom, vamos abrir o nosso Vitrine Revista de hoje, então, falando de saúde. Quem aí sofre com hérnias de disco? Recentemente, a atriz Thaís Araújo precisou ser internada devido a uma hérnia de disco e virou assunto aí nas redes sociais. Esse é um problema muito comum, mas sabe ali, né, quem sabe resolver esse problema? Será que tem como resolver? Então, as nossas dúvidas sobre esse tema, quem vai responder é o fisioterapeuta Fabrício Crescencio. Boa tarde, Fabrício, tudo bom? Boa tarde, Amanda. Excelente, tudo bem. Tá, então vamos lá, pra gente começar hoje. Existem vários tipos de hérnia de disco. Então, pra gente entender, o que caracteriza uma hérnia? Uma hérnia de disco, geralmente, ela é caracterizada por uma massa de um órgão que sai da sua devida posição, ou de dentro dele, né? Então, vamos pensar numa hérnia inguinal, abdominal, que é muito comum, faz aquela bola no abdômen que fica extravasado. Pensando no disco, então, é um material de dentro dele que acaba extravasando dentro dele, que é o disco intervertebral da coluna, que ele serve para amortecer e gerar mobilidade na nossa coluna, né? Então, essa massa, quando desloca, ela acaba tocando em tecidos indesejáveis, vamos se dizer, ligamentos, nervos, músculos e gerando fortes dores. Então, a gente até tem uma imagem na tela ali agora, então aquela ali representa a dor que pode causar uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco, num caso um pouco mais severo, pode gerar uma famosa ciática. Então, ele está ilustrando que um problema na coluna lombar, por exemplo, pode irradiar essa dor perna abaixo, sentindo alterações até o pé, como dor, formigamento, amortecimento, fraquezas na perna, né? Em casos mais graves, também alterações vesicais na bexiga, nos esfíncteres, nos controles de urina e fecal, né? A gente pode dizer. Vamos dizer, de sintomas mais leves, dores na lombar, de sintomas um pouco mais avançados, dores que irradiam a perna. E mais graves, que vão afetar e gerar incapacidade, como simplesmente segurar o xixi e o cocô. Por conta de uma hérnia de disco. Por conta de uma hérnia de disco. Entendi. E assim, você explicou que tem vários tipos de hérnia, né? Mas só a hérnia de disco, mesmo ela mesma, tem diferenças. Tem gente que tem na cervical, na lombar, e tem diferença nisso também? Exatamente, Amanda. Então você pode ter hérnia de disco em todos os discos da coluna. Tanto na cervical, na torácica, que é a dorsal, e na lombar. Onde é mais comum? Na cervical, porque tem muito movimento na nossa cervical. E na lombar, porque tem muito movimento e mais carga. Então são as áreas mais suscetíveis a acontecer hérnia de disco, que no caso da Thaís foi na região lombar, né? Ah, sim. E tem, a gente pode dizer que tem uma gravidade. Até a gente tem uma imagem ali para mostrar a diferença. Então ali seria uma disco saudável? Um disco saudável à esquerda e um disco já rompido à direita. Então, se a gente vê aqueles filamentos amarelinhos ali na parte inferior, é o nervo. Então, quando aquilo... Vamos pensar nos chicletes... A gente chama aquele chicletes babalu conhecido, né? Ele tem um gel no meio. O disco, vamos dizer que é bem parecido com aquilo. Se tu apertar esse chicletinho, pode ser que esse recheio queira sair. Quando ele sair, se ele tocar no nervo ou ligamentos e músculos, vai gerar dor. E conforme o tamanho dessa hérnia, vai gerar sintomas mais severos ou menos severos. E sobre os sintomas, né? Onde que pode dar essa hérnia de disco. Mas quais são as causas? O que provoca isso? Hoje em dia não tem uma precisão para se falar de causa. Os estudos científicos chegaram numa média. Então, geralmente, está mais associado a níveis genéticos, né? Hábitos de vida, tabagismo, né? E ergonomia. Ergonomia é a posição que você trabalha inadequado. Muito tempo sentado, por exemplo, uma má postura, pode ser um fator de risco para desencadear. E sedentarismo, sem dúvida, ele vai ser a palavra-chave aqui. Tem mais chance. E hoje em dia é muito comum. A gente vê até, inclusive, pessoas muito jovens tendo, né, problema com hérnia de disco. Justamente, aí porque a gente está entendendo esse fator ergonômico. O ser humano foi, num passado, mais utilizado para andar, para se mover, mais movimento, né? Então, hoje em dia, a gente já mudou nossos padrões. Muito mais sentado, muito mais confortável, muito mais televisão, computador, celular, e acaba que você fica mais imóvel. E o disco da coluna, ele se nutre por movimento. Então, a nutrição dele não é, em grande parte, por sangue, mas por movimento, troca de fluidos. Isso acontece movimentando-se. Então, você vai pegar muitas pessoas que têm hérnia de disco e falarem que se sentem melhor quando se movem do que estão muito parados. Eu não posso ficar muito tempo sentado porque eu não aguento de dor. O fim de semana eu passei mais descansando, senti mais dor. E movimentando é melhor, né? O corpo já dando sinal do que ele está querendo. E essa coisa de não ter uma causa específica, a Thaís Araújo mesmo é um exemplo, porque é uma atriz
de certa forma, jovem, ela não faz nenhuma atividade muito, né, pesada, uma pessoa que trabalha com alguma coisa pesada, mas ela desenvolveu também, né? Então, o que pode ter acontecido num caso como esse? Hoje se sabe que 80% das pessoas têm ou vão ter hérnia de disco. Então, é muito comum. Só que existem hérnias de discos assintomáticas e sintomáticas. Então, provavelmente, ela já vem adquirindo, talvez, a gente não tem essa precisão, por um nível genético, hereditário, lentamente veio desenvolvendo e chegou a um ponto, por um excesso, que a gente desconhece, o que pode ter ativado, né? Mas para você ver, mesmo uma pessoa bem ativa, com menos peso, pode acontecer também. Só que a recuperação nessas pessoas é mais rápida, né? Tanto que ela, 3 dias depois, já estava de alta, né? Foi feito um procedimento para diminuir os sintomas dela e avaliei há pouco tempo no próprio rede social dela que ela já estava até dançando. Então, você vê que quanto mais jovem, a pessoa mais ativa, a recuperação também é muito mais rápida. E esse procedimento que ela fez, você consegue explicar mais ou menos como que funciona para recuperar? Provavelmente esse procedimento microinvasivo que ela fez foi uma espécie que a gente chama de bloqueio transforaminal. O que é isso? É uma injeção que eles, em centro cirúrgico, vão até a hérnia de disco com essa injeção e lá despejam um medicamento anti-inflamatório bem potente para, eu brinco assim, para apagar aquele incêndio que está acontecendo assim. E ela ter um alívio de dor o mais rápido possível, para depois ela começar uma fisioterapia e um tratamento conservador. Então, mas assim, todos os casos de hérnia de disco, a pessoa precisa necessariamente fazer um procedimento cirúrgico ou não é todo caso? Não é todo caso, né? Então, os casos mais leves, só um tratamento conservador, às vezes até mesmo só uma fisioterapia. Um pouquinho mais severo, pode ser uma fisioterapia associada a medicamento. O mais severo, como foi o dela, aí ela já teve que fazer um internamento, uma medicação mais específica, com infiltração, injeção, né? E o caso que não responde a isso, que pode ser, eu continuo com dor, isso não funcionou, ou sintomas graves, aí pode evoluir realmente para um procedimento cirúrgico mesmo, para retirada dessa hérnia. E tem alguma forma da gente se proteger? Tipo, o que eu posso fazer para eu prevenir que futuramente eu não vá desenvolver esse problema? Bom, o primeiro ponto é se atentar aos sinais do corpo. Então, o teu corpo vai dizer, aqueles pequenos sintominhas, é um mau jeito. Não existe mau jeito nas costas. Já está falando um problema. O corpo está dizendo, está doendo. Procure uma avaliação, né? Ainda mais se isso persistir mais de 10, 15 dias, né? Então, eu estou há um mês com esse desconforto por um mau jeito. Tem problema ali. O corpo está avisando. Se você deixar, existe um risco de a coisa agravar e entrar numa crise lombar, como foi o caso dela. Então, talvez isso também aconteceu com ela. Tinha algum sinal ali, ela não deu muita importância, vamos se dizer, e acabou que chegou num extremo de gerar incapacidades. Isso é um problema, porque coluna é um assunto muito delicado e a gente às vezes deixa passar e pensa que não é nada e é aí que está o problema, né? Exatamente, ela sustenta o nosso corpo, ela nos dá mobilidade, né? Ela nos dá até a elegância, uma boa postura, né? A beleza está envolvida com a coluna, então ela precisa de atenção. Certo, então o pessoal de casa que quer saber um pouco mais sobre esse assunto, tá ali com uma dorzinha, não sabe, olha, com o que o Fabrício falou, talvez eu tenha isso, e daí quer ter um acompanhamento ali de um profissional, como que faz para entrar em contato com você? Aqui é só entrar, pode buscar minha rede social, fabrício.crescencio, que lá vai ter todos os links, etc., da nossa clínica, né? Que tem todos os tipos de tratamento conservador para essa lesão que é tão comum e tão importante e ninguém gosta de sentir dor. Então a gente consegue ajudar muito toda essa população. Perfeito. É a nossa meta. Fabrício, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Agradeço, até a próxima, obrigado.